Shabbat Shalom. Shalom, amados amigos do Israel no Caminho. O meu nome é Fernando Fleischmann, eu estou aqui hoje para a gente falar sobre uma paraxá muito preciosa, ter um momento com o Eterno muito precioso. Nós vamos falar sobre a paraxá Re, Veja. Essa paraxá ela se encontra no livro de Devarim, em Deuteronômio, no capítulo 11, do versículo 26 até o capítulo 16, versículo 17. Também para complementar, para nós nos aprofundarmos mais ainda no estudo da palavra do Eterno, nós temos a Haftará, que é a porção dos Navim, dos profetas, dessa paraxá, que ela se encontra em Yeshayahu, o profeta Isaías, capítulo 54, do versículo 11 até o capítulo 55, versículo 5. E a porção da Brit Hadashah está em 1 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 9 ao 13, e Yohanan I, a primeira carta de João, do capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Amém? Que alegria estar aqui com vocês hoje, que prazer estar aqui com vocês hoje. Nós vamos falar sobre uma porção que, em suma, fala sobre obediência, vai ensinar a nós o princípio da obediência. Tá? É uma paraxá que ela começa com Moshe exortando o povo sobre os caminhos da Torá, sobre confiar no Eterno, coloca em perspectiva a mitzvot no sentido de que se nós obedecermos, nós somos abençoados, se nós formos rebeldes, nós somos amaldiçoados. Então essa paraxá ela vai entrar em algumas outras leis concernentes à conquista da terra, do povo de Israel sobre a terra de Canaã, vai ensinar costumes para a terra, o que nós devemos ou não fazer, uma vez que herdarmos essa terra. E nós aprendemos também um pouco sobre as festas judaicas, fazer uma revisão sobre as leis kasher e sobre as festas judaicas e o ano de Shemitah. Então, essa paraxá ela compreende bastante coisa, ela é bem longa, bem complexa, mas ela tem um ensinamento muito simples, querido. Vamos ver ela aqui, para que fique mais claro sobre o que a gente vai falar. Então, ela começa dizendo assim: Vejam, hoje eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se derem ouvidos aos mitzvot, aos mandamentos de Adonai, seu Deus, que entrego hoje a vocês. E a maldição, se vocês não ouvirem as mitzvot de Adonai, seu Deus, e se desviarem do caminho que ordeno hoje, e seguirem a outros deuses desconhecidos por vocês. Ela já começa de uma forma muito clara sobre o que o Eterno quer abordar conosco. É a obediência. É um caminho, é um destino que ele coloca para nós escolhermos. O que eu acho incrível de uma caminhada com o Eterno é que nunca é sedimentada na rocha. A gente tem o poder de escolha sempre. O Eterno, ele nos fez a sua imagem e semelhança, e com isso ele também nos deu autoridade sobre o destino final que nós vamos ter, ou seja, a escolha que nós vamos fazer. E é o que essa paraxá vai ilustrar para a gente. Ela já começa dando essa escolha para nós. Olha, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Qual o destino que vocês querem ter? Qual é o fim do caminho que vocês querem encontrar? Qual é a escolha que você vai fazer? Então, eu começo aprendendo já nessa paraxá que a obediência não por simplesmente fazer, não é aquilo eu faço porque eu tenho que fazer, mas a obediência por escolha, por prazer, ela traz uma recompensa eterna. Ela traz a bênção do eterno sobre a minha vida. Esse é o primeiro ponto. Como que eu sei isso? Porque o eterno logo em seguida vai pedir para que nós tenhamos duas testemunhas nessa terra. 6 sobre o monte Gezirim e 6 sobre o monte Eval. Esse mesmo caminho que é proposto, ele é repetido para nós. Ele é repetido nas leis do eterno. Como ele disse, se hoje vocês derem ouvido a esses mandamentos, se hoje vocês derem ouvido à palavra do eterno que eu entrego a vocês, vocês serão bem, assim, bem aventurados. Perdão. Vocês serão bem-sucedidos. Vocês serão abençoados. A palavra bênção aqui, ela deriva no original hebraico da palavra barak, que significa dar poder a alguém para que ela seja próspera,
dar a condição para que a pessoa seja bem-sucedida ou fecunda, né? Então, o que que isso me ensina hoje? Que a bênção que Deus propõe, ele está dando autoridade para nós, para que nós sejamos abençoados. Ele está dando condição para nós, desde que eu abro meus ouvidos, o meu entendimento, para ouvir a voz do Eterno. Em outras palavras, querido, para que você entenda, para que fique claro, o Eterno está dando uma herança para nós. Ele está deixando um legado para nós, que nós podemos escolher viver ou não. Essa talvez seja uma das maiores lições dessa paraxá, porque a herança a gente não escolhe. A herança é escolhida por quem a deixa. Agora, se eu vou usufruir ou não dessa herança, vai depender do meu comportamento e das minhas escolhas. Que é isso que o Eterno tá querendo propor aqui. Eu deixo uma herança de vida, uma herança de abundância, uma herança de paz, uma herança de plenitude. Ou vocês podem escolher a herança que o mundo vai deixar para vocês, da rebeldia, da desobediência, das contendas. Qual é o caminho? Qual é a herança que você vai escolher? Ele começa já propondo isso. E aí a beleza é que logo em seguida a gente vai ver assim, tudo bem, eu escolhi qual é a herança que eu quero, mas como que eu acesso essa herança? Então a primeira e grande lição Deus deixa no capítulo 12 aqui, o Eterno fala assim: aqui estão as leis e regras que vocês devem guardar e obedecer na terra que Adonai, o Deus de seus antepassados, deu a vocês como propriedade enquanto viverem sobre a face da terra. Ou seja, é uma herança perpétua, que vai durar toda a mina vida. Quais que são as regras? Destruam todos os lugares onde as nações desalojadas por vocês serviram a seus deuses, quer no alto das montanhas, quer nas colinas, quer sob alguma árvore frondosa. Quebrem os altares, façam as colunas em pedaços, queimem os postes sagrados por completo e eliminem as imagens esculpidas de seus deuses. Exterminem o nome deles deste lugar. Vocês, porém, não devem tratar Adonai, seu Deus, desse modo. Em vez disso, vão ao lugar que Adonai, seu Deus, puser o seu nome. Aqui, ele fala que para a obediência ser verdadeira, eu não posso ter idolatria na minha vida. Se eu sou temente ao Eterno e eu obedeço ao Eterno, ele vai estar sempre em primeiro lugar na minha vida. Ele vai ser o mais importante. Ele vai ser a parte mais importante da minha vida. Porque onde há idolatria, não há verdade, não há verdadeira obediência. Porque obedecer significa você se render a quem você obedece. A você obedecer sem questionar, não tem ressalvas na obediência. Você se entrega por inteiro, é na integridade. Então, se eu tenho um ídolo na minha vida, como que eu posso declarar fidelidade e obediência ao Eterno? Nós sabemos que ele não divide a glória dele, que ele não divide o lugar dele nas nossas vidas. Então, quando essa paraxá ela fala, vocês devem eliminar os deuses dessas nações, trazendo para um contexto de hoje na nossa vida, é eliminar tudo aquilo que a gente endeusa. Por exemplo, nosso trabalho. Será que a nossa confiança está vindo da forma que eu vivo, porque eu tenho um salário bom? Está vindo mediante essa segurança de um salário bom no final do mês? Será que está na minha família, porque eu tenho uma família linda, tenho uma família doriana, família de comercial, né? Eu sou melhor do que os outros, eu tenho um lugar melhor, eu sou mais abençoado? Será que é nos meus bens materiais, em uma herança que de repente meus pais deixaram e eu não preciso mais trabalhar, então minha segurança está ali, a minha vida, os meus desejos estão voltados para aquilo, porque a minha obediência vai ser ligada àquilo que eu escolhi. Se eu escolho obedecer o eterno, a minha postura vai ser de humildade, vai ser de dependência, vai ser uma postura não de força, como o mundo vê, né? Aquela pessoa, uau, vai ser de fraqueza, no sentido que
Sem ele, eu não vou conseguir caminhar. Sem ele me guiar, sem a sabedoria do Eterno, eu não vou conseguir prosperar. Ou se eu obedeço aos meus desejos, porque isso também são ídolos, querido. Se eu obedeço à minha ganância, se eu obedeço à luxúria, se eu obedeço ao orgulho, todas as minhas atitudes vão espelhar isso também. Então, aqui, o Eterno fala: para me servir, para me obedecer, você tem que quebrar as alianças que você fez com seus desejos, com as suas vontades, para que eu possa obedecer ao Eterno, para que eu possa estar aliançado ao Eterno, para que eu possa hoje viver a vontade e aquilo que o Eterno propõe na palavra dele, ou para que eu tenha acesso à herança que ele me deixou, eu tenho que remover todos os deuses e todos os ídolos da minha vida. Isso faz a gente pensar: quem tem ocupado o trono da minha vida? Se outros olharem para a minha vida hoje, essas pessoas da minha volta, meus colegas de trabalho, a minha família, quem eles vão chamar de Deus na minha vida? A gente tem exemplos assim de homens de sucesso, de prosperidade material inimaginável que pouquíssimas pessoas alcançam ao longo de uma vida inteira, mas a gente vê as famílias quebradas, com 5, 6, 7 divórcios, filhos não falando com os pais, ou a saúde falhando, não tem saúde para nada, o medo de ser sequestrado, o medo de sair de casa toma conta. Por quê? Porque os ídolos da vida não foram quebrados. Porque o coração e a obediência está ligado àquilo que ele tem aos desejos dele, e não a quem Deus é. Hoje, essa paraxá, o que ela está propondo para nós é: o Eterno propõe a palavra individualmente. Os mandamentos são de forma individual para cada um de nós, mas para que o coletivo, para aqueles que estão à nossa volta, para nós em nossa casa, nós possamos ter acesso à herança do Eterno. A grande sacada com Deus é que quando eu obedeço aos mitzvot, quando eu obedeço os mandamentos, eu acendo uma luz em mim que dá autoridade e permissão para que outros que estão à minha volta vejam essa mesma luz e acendam ela também. Quando eu cumpro o mandamento do Eterno, a ordenança é para mim, é individual, mas o resultado dela é coletivo, é para alcançar aqueles que estão à minha volta também. Porque vocês hão de convir comigo. Se o mandamento fosse só para mim, então eu prosperaria sozinho enquanto a nação está queimando e está tudo certo. Mas a vontade do Eterno sempre foi que a nação inteira prosperasse, para que fosse uma nação de reis e sacerdotes, uma nação de Cohen. Para isso, cada pessoa é responsável por pelo mandamento. Mas por que que Deus fala? Veja, se vocês todos ouvirem, porque para nós, Yehudim, nós também somos responsáveis por propagar esse mandamento, pela fé do nosso irmão, daquele que caminha conosco. E a gente vê isso em inúmeras passagens, quando Paulo fala: olha, se quer comer, quer coma, quer beba, quer não coma, quer não beba, faça isso para a glória do Senhor. Então, assim, se seu irmão se escandaliza com você comendo algo, não coma. Não seja uma pedra de tropeço para o seu irmão. Isso fica evidente aqui nessa passagem. Quando o Eterno fala: olha, se vocês quiserem, se vocês cumprirem, se vocês ouvirem, significa que ele está dando uma responsabilidade para todos nós. O direito de escolha é individual, mas a consequência dessa escolha vai impactar no coletivo. Outro exemplo disso é quando a gente vê qualquer escândalo no meio do povo de Deus, ou qualquer boa aventurança, isso se espalha, e a primeira coisa que as pessoas pensam é no nome do Eterno. É o nome que aquela pessoa está carregando. Então essa paraxá também mostra pra gente que a gente tem a responsabilidade de obedecer. Não é só uma escolha, mas nós temos a responsabilidade de obedecer. Porque a nós está sendo revelada a palavra do Eterno. A nós está sendo revelado os mandamentos.
A nós está sendo dada a oportunidade de viver com Ele. Então nós temos em meio à oportunidade, a responsabilidade de responder à altura. Isso é lindo. Isso para mim me emociona sempre que eu falo. É assim, o Eterno podia fazer a gente só obedecer de uma forma cega ou exterminar todo mundo, né? Mas ele dá uma oportunidade da gente se aproximar dele. É como um pai que tá doido para que o filho responda por obediência a ele, mas por prazer e não simplesmente por mandar. O pai, quando chega em casa, ele estabelece regras, certo? Vocês aqui, dos ouvintes que são pais, né, ou que moram ainda com os pais, vão se relacionar com isso. Quem nunca ouviu aquela famosa frase? Você quer viver debaixo desse teto, vai viver debaixo das minhas regras. Só que a gente precisa entender que as regras que os pais forçam para nós não são visando o nosso mal, e nem para aproveitamento próprio deles. É para que nós sejamos abençoados e bem-sucedidos. Da mesma forma, Deus enfia a Torá em nós assim como uma regra, né? Ele ordena, ele obriga, entre aspas, não é porque ele precisa disso, ou o relacionamento dele conosco depende disso, mas é para que nós sejamos abençoados. É para que nós sejamos bem-sucedidos. Então, quando eu entender a revelação dessa paraxá, que é a obediência por prazer, vai me trazer a verdadeira prosperidade do Eterno, vai me trazer, em verdade, tudo aquilo que ele planejou para mim, meu amigo, isso vai colocar em perspectiva toda a sua vida. O Eterno, ele nos dá e nos revela a sua vontade na medida em que nós caminhamos e obedecemos por prazer a ele. Uma outra evidência disso é que mais para frente, nessa mesma passagem, o Eterno, ele vai falar de um segundo dízimo, vamos colocar assim, né? Que é para ser comido na presença dele, que é para ser uma comida festiva, vamos colocar assim, que é para comê-la com a família, com os levitas, que ele se dá na reprodução anual do solo, chama Maser Sheni, tá? Que é para ser trazido ao santuário e comido naquele lugar. E aqueles que vivessem longe, por exemplo, eles vendiam esse dízimo, né, com a equivalência de dinheiro, para depois adquirir, próximo ao templo, a comida para comer lá e se alegrar perante o Senhor. E fala que isso se daria, que nós nos alegraríamos por conta do que o Senhor fez por nós e da bênção que nós vivemos do Senhor, porque por quanto o Senhor nos abençoou. Isso seria um reconhecimento, a obediência. Olha que loucura, né? A nossa obediência, ela traz como consequência uma bênção maior para eu me alegrar na presença do Eterno. Quando eu começar a obedecer por prazer, eu vou começar a viver coisas que eu nunca imaginei ser possível com Hashem. O princípio da obediência, ele está diretamente ligado à prosperidade. Não existe prosperidade, a verdadeira prosperidade sem obediência. Então, quando o Eterno fala para nós obedecermos, vamos traduzir de uma forma diferente? Ele está falando: ei, sejam prósperos. Eu quero que vocês prosperem. Eu quero que vocês sejam bem-sucedidos. E se eu decidir por ser bem-sucedido, se eu decidir por obedecer, eu vou, eu vou decidir viver pela palavra. E a palavra é quem vai guiar o meu destino final. A grande sacada com o Eterno não é como a gente começa, e sim como a gente termina.
Nós hoje temos acesso à salvação não foi porque Yeshua nasceu. Porque se Yeshua tivesse nascido somente, tivesse vivido em pecado, nada teria mudado. Nós temos acesso à salvação porque Yeshua nasceu. E como Mashiach, ele viveu sem pecado e se sacrificou por nós no madeiro. Foi como ele terminou. E foi o que mais importou. Que é isso que a palavra quer dizer também, quando ela fala, olha, prefiro estar na casa do luto do que na casa da festa, né, do que tem alegria. Porque não é o momento que eu estou vivendo que vai decidir o meu futuro, e sim a forma como eu vivo e como eu respondo ao que acontece. Quando ele dá essa opção de ouvir para nós, ele está dando a opção de escolha. Ele está dizendo assim: em todo momento você vai ter a oportunidade de escolher o caminho que você quer tomar. Como você vai reagir às adversidades, como você vai reagir às situações que acontecem, como você vai reagir ao que as pessoas fizerem para você. Nós temos a oportunidade de escolhermos a nossa reação, mas nós temos a responsabilidade de caminhar no caminho que eu escolher dessa reação. Então, se eu escolho a Deus, se eu escolho ser obediente, a minha reação às pessoas, ela vai ter que condizer com essa escolha. Ah, significa que eu nunca vou errar, que eu nunca, né, vou explodir, que eu... Não, não é isso. Mas o teu caráter vai ser condizente com a sua escolha. Hoje, o que o Eterno está proporcionando para a gente é um direito de escolher o caráter que eu quero ter. Isso não vai vir de mim, nem de você. Isso vai vir do próprio Eterno que vai nos transformar através dessa escolha. Hoje o Eterno está propondo qual é o caráter que você quer assumir, qual é a essência que você quer ter, o que você quer ter dentro de você, porque a minha escolha hoje vai alterar o meu interior, para que isso possa se manifestar no meu exterior. A vida com o Eterno, a obediência começa aqui dentro. Começa com o Davar, com a palavra revelada aqui na minha mente. Caiu para o meu entendimento, eu creio com o meu coração. Isso vai começar a transformar minhas atitudes. Parasharé é uma paraxá de transformação. E para mim, particularmente, as festas são tempos, são estações que o Eterno colocou nessa terra para que nós sejamos transformados, para que nós vivamos algo com Ele. É uma oportunidade de viver algo com o Eterno. A transformação do meu caráter vai determinar o que eu vou viver com o Eterno. E a minha medida de obediência e a forma da obediência também vão determinar o quão próximo eu vou chegar do Eterno e o que eu vou viver com Ele. Que hoje, através dessa paraxá, você possa entender o verdadeiro conceito da obediência, daquilo que o Eterno está te propondo, para que você possa escolher por livre e espontânea vontade por essa obediência, e que você possa se aproximar cada dia mais de quem o Eterno é e daquilo que ele tem para você. Essa, para mim, é a lição central que eu queria deixar para vocês essa paraxá. O Eterno deixou uma herança para nós. E a única coisa que ele pede de nós, para ter acesso a essa herança, esse legado, é a nossa obediência. Obediência no que diz respeito à fé, no que diz respeito à verdade, no que diz respeito à palavra dele e no que diz respeito às nossas escolhas. Escolha hoje o destino final da sua vida. Escolha Yeshua ou o mundo, a palavra ou os desejos. E que você possa, através da escolha pelo Eterno, viver a verdade e o propósito dele na sua vida. E que a cada dia você esteja mais perto. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Foi uma grande honra, um grande prazer estar com vocês. E até a próxima paraxá. Shalom, shalom.